A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Bem-vindo a mais um Devocional Diário. Neste Devocional Diário de hoje, quero estar trazendo uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículos de número 38 ao 42, que assim vão dizendo: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Meus queridos irmãos e ouvintes, Jesus vai entrar numa aldeia e certa mulher por nome Marta vai o receber em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria que, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava distraída com muitos serviços, ou em outras palavras, afazeres, e aproximando-se, perguntou a Jesus se ele não se importava que a irmã dela a deixasse servir sozinha. Marta diz para Jesus dizer a Maria para que ela ajudasse Marta. Jesus, então, dirigindo a palavra a Marta, vai dizer que ela estava ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só era necessária, e Maria havia escolhido a boa parte que não seria tirada dela. Ou seja, ouvintes, Jesus estava dizendo que, em outras palavras, os afazeres e serviços sempre tornariam a existir. Aquilo que Marta estava fazendo naquele momento, talvez ela teria que fazer novamente daqui a 2 dias, uma semana, etc. Porque o trabalho sempre existe, irmãos e ouvintes. Mas Maria estava aproveitando um momento único que nunca seria tirado dela. O esforço de estar ali com Jesus aos seus pés, ouvindo suas palavras, não era em vão. A recompensa permaneceria em seu coração, além de ser um tão grande privilégio, estar aos pés do Messias ouvindo suas palavras. Por outro lado, a recompensa do esforço de Marta para fazer os afazeres poderia ter uma validade de tempo muito pequena. Isto é, talvez ela teria que tornar a fazer tudo aquilo que ela estava fazendo. Jesus, com esta passagem, nos apresenta 2 ângulos de vista diferenciados. O ângulo do dispersamento e da atenção. Talvez Marta poderia estar tão afadigada justamente para entregar o melhor de si, o melhor que podia a Jesus. Não sei o que a ocupava tanto, mas eu sei que Maria estava aproveitando a melhor parte. Ter despertamento para cuidar dos nossos afazeres é muito importante. Mas mais importante do que resolver assuntos do mundo exterior é estar ligado no reino celestial de Jesus. Serviços e preocupações sempre existirão, mas o problema não está em termos de resolvermos assuntos seculares ou questões que estão baseadas em assuntos terrenos. O problema é quando nós deixamos sermos consumidos por isso. Às vezes, estamos num ambiente propício para a adoração, mas não estamos adorando em sinceridade de coração. Podemos só cantar por cantar, frequentar por frequentar. Entretanto, será que Deus realmente quer que sejamos tão superficiais desta maneira? É claro que não. Se não existe sequer um sentimento real em meu peito quanto àquilo que eu estou proferindo com os meus lábios, então de que adianta eu cantar, eu falar? Às vezes estamos tão ocupados com situações, circunstâncias, pessoas que nos rodeiam, que rodeiam as nossas vidas.
que acabamos nos esquecendo que o que em nós mais precisa de sustentabilidade não é a nossa vida carnal e secular, e sim a nossa vida espiritual em Deus. Eu digo isto de nós continuamente buscarmos em prol da nossa vida espiritual em Deus. Não é a estabilidade financeira ou sentimental que vai mudar a nossa vida, mas sim a estabilidade espiritual com Deus. Na ausência do equilíbrio, o vazio dentro do peito toma cada vez mais proporções maiores. De que adianta o físico estar tranquilo e estável se dentro de nós vivermos uma guerra diária e contínua que não conseguimos superar? Podemos ter uma ótima estabilidade financeira, todavia, de que adianta se tudo isso que podemos ter conquistado até agora não for o suficiente para nos preencher por inteiro? Não é pecado, não é um problema ter estabilidade financeira boa. O problema é quando nós nos deixamos sermos consumidos pelas coisas seculares. Quando nós deixamos de buscar o Senhor em prioridade em nossas vidas. Meu querido, as ervas daninhas não vão deixar de crescer na terra, no terreno. É algo natural. O pó não vai deixar de se assentar nos móveis das nossas casas. O ambiente nunca ficará limpo por muito tempo. É uma manutenção contínua e diária. Quanto mais a nossa vida espiritual, se não trazermos uma real atenção para a nossa intimidade com Deus, nós simplesmente vamos ver ela pouco a pouco se desvanecendo. É muito importante sabermos conciliar cada situação em seu tempo devido. Porém, Jesus já disse que precisávamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E, em outras palavras, as nossas necessidades seriam supridas. Você deseja conquistar um carro, um automóvel? Ame mais a Deus do que o desejo de conquistar um carro. Você almeja a mudança dos seus filhos, na vida dos seus filhos? Ame mais a Deus do que o amor que tem por seus filhos. E Ele te recompensará, te ajudando, te capacitando, suprindo as suas necessidades segundo a sua sublime, suprema vontade. É amar ao Senhor em primeiro lugar, de sobremaneira sobre toda e qualquer situação que possa nos rodear, estar ao nosso redor. Maria estava aproveitando a melhor parte. Enquanto Marta estava tão afadigada, estava tão ocupada com os afazeres, talvez cotidianos, talvez domésticos, eu não sei. Ela estava tão ocupada que ela não estava aproveitando a melhor parte daquele ambiente. A parte de estar aos pés de Jesus ouvindo as suas palavras. Quando olhamos para a nossa vida, nós conseguimos enxergar várias circunstâncias temporárias. São muitas coisas que são passageiras. A nossa vida como um todo é passageira, é temporária, é por um momento, é momentânea. A infância, a adolescência é temporário, passa. Assim como também a vida adulta e a velhice. Tudo é tão momentâneo, é tão passageiro, mas precisamos ter a consciência de que tudo que buscamos no Senhor é eterno. Eu digo isso de coisas espirituais. A nossa vida, nossa alma, nosso espírito é eterno. As palavras de Deus são eternas. Agora, não podemos nos basear naquilo que é passageiro a tal ponto de desprezarmos o que é eterno. O que é passageiro tem prazo de validade, mas o que é eterno fica para sempre. O que é eterno fica marcado, não tem como apagar, não tem como negar, não tem como negligenciar que é algo que vai existir para todo sempre. Assim também é as palavras do nosso Deus, do nosso Senhor. As palavras do Senhor são eternas, elas não passam. Pode passar céus e terra, mas as palavras do Senhor não passam.
As palavras do Senhor não são temporárias. As palavras do Senhor não são passageiras. Nós precisamos focar mais naquilo que é eterno. Não é uma questão de que eu vou deixar de conquistar bens materiais nesta vida presente. Não, meu irmão, meu querido, o problema não está localizado em possuirmos bens materiais, mas localizarmos tais bens materiais como uma prioridade em nossas vidas. É nós amarmos mais os bens materiais do que a Cristo. É nós prezarmos mais os bens materiais do que a Cristo. Isto é errado. Precisamos localizar a presença do Senhor como uma prioridade sobre toda e qualquer coisa que possamos possuir nesta vida. Pois o Senhor é aquele que nos sustenta, é o Senhor que nos mantém de pé, é o Senhor quem está conosco, é Ele quem nos chamou e é Ele quem tem nos sustentado para aquilo que Ele há de efetuar em nós. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo, meu querido ouvinte, eu faço-lhe o seguinte convite. Se você ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreva neste canal. Se você não curtiu este vídeo, por favor, curta, compartilhe com mais alguma outra pessoa, deixe um comentário para eu saber o que você achou, se esta palavra edificou a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe, segundo a sua santa, boa e perfeita vontade, em nome do Senhor Jesus.